Jesus, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Graça e paz. Sejam muito bem-vindos ao Discernimento Bíblico. Hoje estudaremos um dos temas mais profundos de toda a Bíblia. Quem é Jesus Cristo? Muitos o enxergam apenas como um grande mestre, outros apenas como um profeta. Alguns acreditam que ele foi somente Deus. Outros afirmam que foi apenas homem. Mas as Escrituras apresentam uma verdade extraordinária. Jesus é plenamente homem e plenamente Deus. Essas duas naturezas não se misturam, não se confundem, não se anulam. Convivem perfeitamente na única pessoa de Cristo. Hoje vamos abrir a Bíblia e permitir que ela fale. A humanidade de Cristo. O Evangelho começa mostrando algo muito importante. Jesus nasceu e deu à luz o seu filho primogênito. Lucas 2, versículo 17. Deus não apenas apareceu em forma humana, ele realmente nasceu. Foi um bebê, precisou crescer. Lucas registra: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça. Lucas 2, versículo 52. Veja isso, Deus eterno não cresce, mas a natureza humana de Cristo crescia. Jesus sentiu fome. Depois de 40 dias no deserto, teve fome. Mateus capítulo 4, versículo 2. Deus não sente fome, mas um homem, Jesus, sentiu. Jesus teve sede. Na cruz ele declara: tenho sede. João 19, versículo 28. Jesus cansou. Depois de longa caminhada, Jesus cansado da viagem. João 4, versículo 6. Ele sentou junto ao poço. Jesus dormiu durante a tempestade. Ele dormia. Marcos capítulo 4, versículo 38. O Criador do universo dormia em barco? Jesus chorou diante da morte de Lázaro. Jesus chorou. João 11, versículo 35. O menor versículo da Bíblia, mas um dos mais profundos. Cristo experimentou nossas dores. Jesus sofreu no Getsêmani. A minha alma está profundamente triste até a morte. Mateus 26, versículo 38. Ele conhece a angústia humana, mas Jesus também é Deus. Agora a Bíblia muda completamente o foco. João inicia seu evangelho dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Poucos versículos depois, e o Verbo se fez carne. João 1, versículo 14. Quem se fez carne? O próprio Deus. Jesus perdoava pecados. Em Marcos 2, Jesus diz ao paralítico: os teus pecados estão perdoados. Marcos 2, versículo 5. Os escribas ficam indignados e perguntam: quem pode perdoar pecados senão Deus? Marcos 2, versículo 7. A pergunta deles estava correta. Somente Deus pode perdoar pecados. E Jesus os perdoava. Jesus recebeu a adoração. Jesus recebeu a adoração depois da ressurreição. Tomé declara: Senhor meu e Deus meu. João capítulo 20, versículo 28. Jesus não corrige Tomé. Aceita essa adoração porque realmente é Deus. Jesus acalma o mar. No Antigo Testamento, quem domina o mar? O próprio Deus. Mas em Marcos 4, Jesus apenas diz: acalma-te.
Marcos, capítulo 4, versículo 39. E imediatamente o vento para. Jesus ressuscita mortos. Lázaro, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim. Quem tem poder sobre a morte? Somente Deus. Jesus afirma ser eu sou. Antes que Abraão existisse, Jesus declara: antes que Abraão existisse, eu sou. João 8:58. Ele utiliza o mesmo nome revelado em Moisés em Êxodo 3. Os judeus compreenderam exatamente o que ele estava dizendo, por isso pegaram pedras para matá-lo. Como isso é possível? Como alguém pode sentir fome e ao mesmo tempo sustentar todo o universo? Como pode dormir e ao mesmo tempo governar todas as coisas? A resposta está nas duas naturezas de Cristo. Como homem, sentia fome. Como Deus, multiplicava pães e peixes. Como homem, dormia. Como Deus, ordenava o vento e o mar para se acalmar. Como homem, chorava diante do túmulo. Como Deus, chamava Lázaro para fora. Como homem, morreu na cruz. Como Deus, venceu a morte. Por que isto é tão importante? Se Jesus fosse apenas homem, não poderia salvar ninguém. Se fosse apenas Deus, não poderia representar a humanidade. Era necessário que fosse plenamente homem para obedecer em nosso lugar e plenamente Deus para que seu sacrifício tivesse valor infinito. É exatamente isso que Paulo ensina, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. E Hebreus afirma: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Hebreus 2, versículo 17. Conclusão: a cruz só faz sentido porque Jesus é verdadeiramente homem. A salvação só é perfeita porque Jesus é verdadeiramente Deus. Nele, Deus veio ao encontro do homem e por meio dele, o homem pode ser reconciliado com Deus. Por isso, Paulo escreve: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2, versículo 9. E para encerrar, este não é apenas um estudo sobre quem Jesus foi, é um estudo sobre quem ele é. O mesmo Cristo que chorou com Marta, o mesmo Cristo que caminhou pelas estradas da Galileia, é o mesmo Cristo que hoje reina à direita do Pai. Verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Que esta verdade fortaleça a nossa fé, nos leve a adorá-lo com reverência e gratidão. Se este estudo edificou sua vida, inscreva-se no Discernimento Bíblico e acompanhe os próximos capítulos. E nunca se esqueça, não acredite em mim, não acredite em homens, examine tudo pela Palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 5, versículo 21. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Até a próxima.